pessoal, meu nome é Pedro Nogueira, professor de Educação Física, e hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre a história da Educação Física, tá? Bora lá! Bom pessoal, dando continuidade, hoje vamos falar sobre a história da Educação Física, vamos dizer de onde é que surgiu, desde os primórdios, tá? Até a data atual. Então, inicialmente, vamos falar aqui sobre a data da pré-história. Tá? Em que momento consistia essa pré-história? A pré-história era consistir justamente o período entre o surgimento, né, do homem e a escrita, né? Os primeiros rabiscos e por aí vai. Isso aconteceu em média de 4.000 anos antes de Cristo. Então o que acontece? Diferente de hoje, que o sedentarismo ele é predominante em todo mundo, certo? Muito em função principalmente da tecnologia que é existente hoje, que ela busca justamente minimizar o esforço físico, certo? Naquela época da pré-história, para o homem adquirir comida, alimento, descanso, tudo e qualquer coisa, ele precisava ir atrás, precisava fazer, tá? Então o que acontecia? Para ele se alimentar, ele tinha que caçar, tá bom? Então o que acontecia? O homem sobreviveu praticamente da caça, da pesca e frutas e por aí vai. Então o que acontece? Em muitas das situações, inicialmente, eles viviam em grupos, via algum animal nas proximidades e já tentavam bolar uma ideia, um plano de capturar esse animal. Eles então inicialmente não tinham facas nem nada, então eram munidos de pedras ou pedaços de galhos, árvores, tá? No intuito justamente de abater os animais, utilizando também o que nos diferencia de muitos animais, o raciocínio lógico mais claro, mais evidente, né? Utilizando de estratégias. Então o que acontecia? Eles viam o animal distante, de forma distante, planejavam a fuga do animal, para onde ele poderia ir, e de lá fazia o abate. Outra forma de buscar alimento era através da pesca, né? Como nós conseguimos ver aqui na imagem aqui da direita. Então, através da pesca, eles também conseguiam se alimentar, né? Pegando peixes quase que diariamente. E uma característica muito principal, né, naquela época era a vida nômade. Então o que acontece? Professor, mas por que ele não ficava em um local só? É porque em determinada região ele capturava aquele animal ou capturava os peixes daquela região, e se não fosse um período de baixa estação ou que não tivesse muita reprodução de peixe, ou se ele já tivesse liquidado os animais daquela região, ele teria que buscar outros lugares, né, com essa finalidade, né? Também a gente também tem que ver a questão também dos frutos, das árvores que eram uma fonte muito importante de alimentos. Então o que acontece? Acabou a carne, acabou as frutas e acabou a água, eles teriam que se mudar de lugar. Algo que é bem interessante nessa época era que os nômades eles sempre viviam próximos de rios, de lagos, né? E por aí vai, nesse sentido. Por quê? Porque onde tinha água, tinham animais, tinham árvores, tinha frutos, entendeu? Então eles sempre viviam ao longo de rios e lagos. E quando acabava os alimentos naquela região, automaticamente ele teria que se deslocar para outra região com a finalidade de buscar alimento, tá? Ou também em busca de abrigos, o qual ele pudesse passar mais dias naquele local, dependendo da estação do ano, né? Bom, quando foi que começou a vida sedentária, né? A vida sedentária ela começou justamente com o surgimento da agropecuária, né? Ou seja, um desenvolvimento de criação de animais, da agricultura, tá? Então, a partir do momento que o homem conseguiu ver que plantar sementes de alguns frutos poderiam gerar novos frutos, novas árvores que poderiam gerar esses frutos, eles já começaram a dar a ideia que eles poderiam deixar de ter essa vida nômade, né? Então, sempre ao longo da história, nós humanos buscamos ficar
próximo de rios, lagos e riachos, com a finalidade de sempre ter água potável para dar para os animais ou fazer a nossa agricultura, certo? Então o que acontece? Ao longo do tempo, o ser humano ele foi descobrindo que da semente pode surgir árvores e foi descobrindo também que poderiam cultivar animais e até mesmo adestrar alguns, né? Como é o caso do cavalo, no caso do cachorro, né? Que se tornaram companheiros do homem e eram auxiliares nesse processo até mesmo de caça. Com o tempo também, eles foram descobrir que ao longo do tempo a pelagem do animal poderia servir também até mesmo de vestimenta. Então, todo esse quesito, todo esse aparato fizeram com que ao longo da história o ser humano deixava de ser nômade para ser um indivíduo que habitasse um local fixo, que conseguissem construir casas, né, com a finalidade de se abrigar, onde que no início da pré-história ele dependiam quase que exclusivamente de cavernas ou algum local já moldado, já feito pela própria natureza. E ao longo desse processo não, eles foram descobrindo como fazer a casa, né, através do corte de árvores, de folhas, né, posteriormente a agricultura e a agropecuária. Com isso, já foi um marco bem importante nesse processo de desenvolvimento do sedentarismo. Entretanto, esse processo ainda vai ser acentuado mais na frente quando a gente vai falar sobre Revolução Industrial. Então, ao longo da história, os indivíduos, os seres humanos, eles foram criando esportes ao longo desse tempo, né? Em que momento eles começaram a criar esportes? Bom, essas práticas esportivas já eram realizadas desde a época pré-histórica, nesse momento também, tá? Então, a África, os hindus, os egípcios, os chineses e vários outros povos já praticavam alguns dos esportes, como podemos ver aqui na imagem, à esquerda, a esgrima sendo realizada por egípcios, tá? A prática do arremesso, a prática do remo. Então, a maioria dos nossos esportes atuais, eles surgiram de ações arcaicas, né? Ou seja, ele tem origem de autodefesa, ou então de ataque, né? Como a gente consegue ver aqui na imagem aqui central, esse homem está lançando um arremesso contra o animal, né? Então isso era algo normal, ele só tinha um alimento se ele conseguisse abater o animal, tá? A mesma coisa o remo. O homem teve que aprender a se deslocar ao longo do tempo para atingir outros locais que tivessem alimento. Já a esgrima surgiu aí da defesa pessoal, né? Que ao longo do tempo os homens começaram a criar civilizações, né? Essas civilizações começaram a gerar conflitos umas com as outras, né? Então, daí em diante foram criados diversos tipos de artes marciais, de formas de combate, e todas essas formas de combate, seja ela para caçar alimento ou se defender de outros animais ou de outros seres humanos, foram pondo em forma de esporte ao longo do tempo, tá? Então, tem uma civilização bem interessante no início da história, que é a Grécia Antiga, né? O que aconteceu na Grécia Antiga? Lá surgiu a maioria dos esportes que até então a gente conhece, tá? Tem duas cidades lá que se destacaram muito, que seriam a Esparta, né? Que é essa imagem aqui à esquerda, e a Atenas. Elas hoje seriam hoje elas seriam uma espécie de complemento uma da outra. O que acontece? Os espartanos, desde criança, eles já educavam seus filhos desde 6 anos de idade ao treinamento físico, ao combate, no intuito de preparar eles como se fosse não, para tornar eles guerreiros. Tá? Então, eles eram extremamente, a cultura dele era extremamente guerreiros. Tá? Então, preparava todos os seus filhos, inclusive as mulheres também, para combate. Obviamente, a questão do treinamento das mulheres não era com a finalidade de levarem elas a combate, em sim, porque eles acreditavam que quando a mãe
e o pai eram indivíduos treinados, possivelmente o filho dele seria também um indivíduo com a capacidade física mais evoluída. E diante disso, eles faziam também esse treinamento para as mulheres. Uma coisa interessante e diferente de uma para outra é que em Esparta havia essa participação da mulher, né? Enquanto que em Atenas as mulheres eram apenas seres submissos, não entravam e também não opinavam na política. Já Esparta elas tinham mais essa liberdade, certo? Outra coisa relativa à cultura da Esparta era a questão na questão da aristocracia, né? O que seria em si essa aristocracia? Seria um governo que era passado de pais para filhos e assim por diante. Tinha mais esse sentido. Já a Atenas, ela tinha a predominância da democracia, ou seja, tinha um voto, tinha assembleia, tinha todo esse processo que hoje já existe, né? Então foi por lá que começou. Então, enquanto Esparta ela buscava o desenvolvimento do exército dela, com a finalidade de combate e conquistar mais terras, a predominância em Atenas era o estudo da filosofia, né? Era o estudo da democracia, era o estudo das culturas. Então eles pensavam muito nisso, certo? Em Atenas, foi a primeira vez que se ouviu falar no termo ócio, né? Então eles acreditavam que todas pessoas importantes, pessoas que tivessem poderes políticos dentro da cidade, eles deveriam ter esse momento de ócio. O que seria o ócio? É um tempo para você não fazer nada, ficar realmente descansando, pensando em alguma coisa. Então lá começaram a pensar que está dentro também da educação física, na parte de políticas públicas, no lazer, né? Então eles acreditavam muito que se não houvesse lazer, se cada cidadão não tivesse o espaço individual dele para cultivar o ócio, esse indivíduo não teria tempo para filosofar, para criar ideias, para raciocinar em vários termos que hoje já existem, né? Então eles acreditavam sim que o indivíduo não deveria passar o dia só trabalhando, deveriam trabalhar e ter esse momento de ócio, tá? Justamente que é esse momento que seria importante para o filósofo. Bom, outra cidade também bem interessante nessa época era Roma, né? Lá em Roma encontrava-se o famoso Coliseu. Existe até um seriado chamado Espartacus, se vocês já assistiram, e ele fala muito bem, retrata muito bem essa história. O Coliseu, né, localizado em Roma, ele tinha um fim nada mais que político no final das contas. Então o que acontecia? Enquanto a política fizesse alguma coisa de errada, fizesse algo ruim para a sua população e cidadãos, né, muitas das vezes ele utilizava do Coliseu, né, dessas lutas entre gladiadores que existiam lá, com a finalidade de desviar a atenção política naquele momento. Ou seja, se soubessem que recentemente teve um político que fez um roubo, praticou um ato ilícito, eles anunciavam no dia seguinte que ia ter uma luta muito especial lá no Coliseu, justamente com essa finalidade, desviar a atenção, né? Coisa que já aconteceu em vários momentos da história, em diversos países, inclusive no Brasil, né? Que é a cultura do pão e circo. Aqui no Brasil, por exemplo, o futebol por muito tempo ele era usado com essa finalidade, né? Justamente desviar a atenção dos políticos que estariam ali praticando corrupção, justamente para o pessoal falar mais sobre o futebol e esquecer mais desse lado. Então no governo existe muito desse tipo de tática, certo? Nesse período também, em aproximadamente 776 a.C., foram criados também dentro da Grécia as Olimpíadas. As Olimpíadas ela aconteciam em uma cidade chamada Olímpia, tá? Nessa época, na região sudoeste da Grécia. Esses jogos ainda chegaram a ser celebrados até o ano de 393, tá?
Então, o que é que ele simbolizava em muitas das ocasiões? Eles traziam realmente a paz olímpica, né? Onde os jogos ocorriam de 4 em 4 anos. Na época da realização do evento esportivo, ocorria uma trégua das guerras e conflitos, a conhecida paz olímpica. Servia para garantir segurança para os atletas que tinham que se deslocar de uma cidade para outra. Ao longo da história também teve outros processos semelhantes a esse, né, que foi o caso da Guerra Fria, né, onde os países ele competiam simultaneamente em uma corrida científica, quem produzisse mais, ou então quem ganhasse nas Olimpíadas era tido como o melhor, tá? Então era uma maneira de fazer guerra de forma sublime, tá? Então, nas Olimpíadas, os indivíduos praticavam diversas modalidades, como arremesso de peso, corrida, natação, pentatlo, boxe, luta, salto à distância, entre outros. Coisas que elas já são bem difundidas na atualidade, né? Então, poucos esportes novos foram agregados ao longo do tempo quando a gente compara com a base, né? Naquela época já existiam muitos esportes, tá? Então, ao longo do tempo, poucos esportes foram adicionados nas Olimpíadas. Outra coisa que foi bem interessante, que deu uma pausa no olhar do corpo humano, né, da forma atlética, porque na Grécia, com certeza você já deve ter visto algum lugar onde tem esculturas, né, de corpos perfeitos, bem desenhados. Isso tudo acontecia na Grécia. Então, quem tivesse um corpo bem desenvolvido, bem harmonioso, eles sempre simbolizavam isso como se fossem as pessoas que tivessem uma ideia de um semideus, né? Então, tal que ele tem vários guerreiros, né, com o nome de deuses. Então, ao longo desse processo, houve um declínio, né, principalmente na Idade Média, né, com a queda do Império Romano, no Ocidente, 476. Então, nesse período, após esse período, o que aconteceu? A ascensão da igreja, né? Então, depois que a igreja começou a entrar em ascensão, ela começou a monopolizar muitas coisas entre os países, ela começou a ditar o comportamento, as vestes das pessoas, né? Até mesmo como a família se comportava, a forma de pensar das pessoas, né? E as práticas corporais. Então a igreja por muito tempo ela começou a ficar de olho em todos esses tópicos, né? Então o que acontece? Ao longo do tempo, principalmente esse período da Grécia Antiga, foi destacado o corpo como um corpo perfeito, busca de melhorias. Foi um período também que tiveram os primeiros treinamentos físicos, né? Lá também começou as primeiras etapas de como produzir uma dieta. Lá foi o berço. Mas depois disso, após a sua decadência, a igreja começou a entrar em ascensão, começou a dominar politicamente muitos países. Então, onde houvesse política, ela estava atrelada junto, né? A igreja. Então, pessoal, no período da ascensão da igreja, ela realmente ditou, né, comportamento, veste, vida familiar, forma de pensar e práticas corporais. Quando uma pessoa tinha um corpo bem destacado, né, como era na época da Grécia Antiga, elas realmente repudiavam isso, levavam isso no sentido de que aquilo ali não era de Deus, não era a recomendação que Deus pregava, não era algo que Deus pregasse. Então, muitas pessoas que se seguissem esse rumo poderia até mesmo ser levada à morte, né? Ela poderia ser assassinada naquela época, tá? Sacrificada por esses tipos de atos. O único momento que nesse período era possível praticar treinamento físico era através realmente dos guerreiros, né? Então, os guerreiros, quem participava do exército naquela época, só eles tinham esse aval realmente de praticar o exercício físico, um treinamento físico, com uma finalidade, né, bélica, né, uma finalidade realmente de guerreiros, no sentido de dominar outras coisas ou defender o seu país.
Mas fora isso, isso não existia, tá, pessoal? Então, isso foi um pouco sobre a aula de hoje. Depois a gente vai dar continuidade. Muito obrigado e até mais.